Saudações rubro-negras, meus amigos, uma vez mais aqui no nosso canal Flatuluse. Já chega deixando o seu like e inscreva-se no canal. Hoje é dia de decisão e vamos para um vídeo aqui reagindo a uma fala do Mauro César, que é um comentarista que costuma ter posições fortes. Vamos então direto para o vídeo, sem muitas delongas. E vamos lá para os meus comentários no fim, hein? Não sai do vídeo antes do final, não. Valeu? O Flamengo está ganhando aí com 61%. Mauro César Pereira. Geralmente a gente não concorda tanto para sua felicidade. Mas você dessa vez concorda comigo? Seria uma vergonha o Flamengo não ser campeão da Recopa Sul-Americana diante do Independente Del Valle no Maracanã lotado? Estou aqui refletindo a respeito dessa sua frase. Quer dizer, quando as pessoas discordam de você, é mérito das pessoas. É mérito, claro. Mas eu sou sincero. Ele mesmo está dizendo. Bom sentido. Ou seja, quando você discorda de mim, Me permita, eu concordo plenamente Quase que o Mauro manda, me ajuda a te ajudar, né, Thiago? com essa frase. 100%. que é uma frase assim de um sincericídio muito interessante. Mas, enfim, eu acho que seria uma vergonha, porque o time já vem jogando mal, acho que os jogadores não têm apresentado aquilo que deles se espera, tem questão física, que não tem desculpa para o cara. Por que o cara está mal fisicamente? Qual é o trabalho dele? É jogar bola, tem que estar bem fisicamente. Só é compreensível isso quando o jogador tem uma lesão, tem um problema físico que impede que ele tenha boa preparação física, um condicionamento físico. Se não tem, se ele está saudável, por que ele não está bem? Qual é o problema? Então, começa por aí. Eu acho que, assim, o jogo de lá, de Quito, pelo segundo tempo, 1-0 acabou sendo bom para o Flamengo. Claro, nunca é bom perder, entendam bem. Mas não, poderia ter sido pior. Primeiro tempo, não. Primeiro tempo, o Flamengo deveria ter feito um gol, teve melhores chances até. O Del Valle finalizou muito, depois estava analisando, mas muitos chutes de longa distância. Chances criadas, claras, só teve no segundo tempo, quando a altitude de fato começou a pesar. Mas aí os gols que o Gabriel perdeu, especialmente esse que a gente está revendo, aí isso pesou muito, né? Teria que fazer esse gol. Pesou demais, muito. Ele está ali para isso. Por mais que ele tenha feito uma boa temporada, num jogo desse tamanho aí, essa bola tem que converter. Você vira 1-0, é um outro cenário, outra coisa, outra história. Você tem uma condição diferente. O goleiro Ramírez sempre sujeito a chuvas e trovadas, como estamos vendo nesse lance aí. Mas assim, tiveram uma semana para treinar, uma semana para se preparar, não tem altitude. O jogo de sábado com os jogadores jovens e os reservas, acho que mostrou aí uma postura diferente do time, e isso acho que vai mudar bastante. O estádio vai estar cheio, a torcida está muito mobilizada, inclusive as torcidas organizadas do Flamengo, cada uma canta uma música, né? Lá é assim, elas têm uma rivalidade entre elas, uma quer ser melhor que a outra. Então uma canta uma música, outra canta, são 5, 6 cantando cada uma música, sabe disso. Elas combinaram de ficar todas juntas cantando a mesma coisa hoje para ter um apoio mais ou menos na linha do que foi o jogo com o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, quando o Flamengo tinha que ganhar por 2-0. Se o Flamengo tiver aquele espírito e aquela postura, marcando do alto, no campo do adversário e pressionando, acho que o Flamengo passa até, talvez até bem. O Del Valle não é um time que vai jogar retrancado, é um time que vai em vários momentos sair para o jogo, não é a característica dessa equipe, como disse o Flávio, independentemente do treinador, jogar todo mundo atrás da linha da bola, dando bicuda para o alto, se agarrando a um 0-0 ou a um 0-1, né? Não é assim que eles jogam, eles vão tentar jogar, vão tentar sair, isso pode ser interessante, positivo para o Flamengo, especialmente por jogar em casa e souber aproveitar essas características do time equatoriano. Não é, acho que, a versão mais forte do Del Valle. Todo ano eles perdem técnico, perdem jogador, aí mudam de técnico. Já teve que time mais forte, acho até que aquele que em 2020 o Flamengo ganhou no Maracanã, essa mesma Recopa, é melhor do que esse. Mas é um jogo que, assim, tem embutido nele uma responsabilidade muito grande pelos insucessos anteriores, né? Então tem uma cobrança, uma expectativa muito grande de que vença. O que eu acho que é importante é justamente o que você falou aí do técnico. O torcedor tem que botar um pouco mais de cobrança nos jogadores também. Falar da diretoria, a gente está careca de falar, pô, a diretoria errou porque deu 42 dias. Tudo bem, agora não adianta mais, amigo. A gente pode ficar falando isso a vida inteira. Isso já foi falado, a diretoria já sabe da insatisfação do torcedor, a crítica da imprensa, isso é pertinente, mas não adianta ficar repetindo isso aí. Agora, o que os jogadores têm que fazer, o que o torcedor tem que fazer é o seguinte, ó, esse jogo tem que resolver. De quem é a responsabilidade agora? É dos jogadores e do técnico, claro. Mas os jogadores é que estão em campo, eles têm que fazer mais, eles têm que se empenhar mais, eles têm que se entregar mais, eles têm que ter se preparado a semana muito bem. Essa é uma semana que cada jogador do Flamengo, né,
Não sei se fizeram isso. Deveria treinar, comer bem, dormir bem e pensar no jogo. Mas nada. E foi uma semana vazia, Não é né? nada. Não tem carnaval, desfile das campeãs, tem nada. Tem nada. Você tem um compromisso. Terça-feira tem que ganhar esse negócio de 2-0 ou mais. Não tem mais nada. Não tem passeio com filho, não tem almoço restaurante, tem nada. Você tem que pensar no jogo. E aí o cara é muito bem pago para isso. Eles se meteram nessa situação. Eles perderam para o Al-Hilal, eles perderam para o Palmeiras, eles quase perderam para o Al-Ahly. Concordo, hein? Depois da expulsão lá do jogador do Al-Ahly, que o Flamengo conseguiu vencer o jogo. Então, eles perderam para o Del Valle. Então, eles é que estão em dívida com o torcedor, eles que fizeram uma campanha ridícula no final da temporada passada. Aliás, a gente fala muito sobre a reta final do ano passado, os jogos depois do título da Libertadores, mas na verdade não, até o colega André Rocha falou isso outro dia, eu concordo com ele. O último jogo do Flamengo, que o Flamengo jogou bem, foi contra o Vélez na Argentina, que foi um chocolate, um vareio, os argentinos ficaram todos ali boquiabertos, né? Que o Vélez tinha eliminado o River Plate semanas antes, né? E o Flamengo foi lá e fez 4-0. Dali para frente não fez nenhum grande jogo. Alguns razoáveis. Tem um jogo que eu acho que é muito marcante com relação a essa queda. A gente falou muito sobre esse jogo aqui. Foi o jogo com o São Paulo no Morumbi pela Copa do Brasil. O São Paulo jogou melhor que o Flamengo. Mas na característica individual de um ou outro jogador, o Flamengo meteu 3-1. O Flamengo soltou 4 bolas no gol, fez 3 gols. O São Paulo perdeu gols incríveis, o Santos fez defesa espetacular, Patrick teve 2 chances na pequena área, o Santos fez defesas difíceis no primeiro tempo ainda. O São Paulo jogou melhor que o Flamengo. Eu acho que a final contra o Atlético Paranaense também. E com um a mais jogar como jogou. A final foi tétrica, o Flamengo não soube aproveitar a sua superioridade numérica, fez 1-0 no final do primeiro tempo e não teve volume para chegar a um segundo gol que daria tranquilidade. Contra o Corinthians no Rio foi uma atuação pavorosa, embora ele até tenha uma desculpa porque ele não tinha volante, está tudo remendado, Mateuzinho de volante, não tinha ninguém. Então ele teve problemas, o Dorival, na época era o treinador. É o jogo que eu até dou mais desconto ali. Mas aquela atuação também, independentemente das ausências, dos desfalques, ela também estava no pacote de uma queda muito grande. Então esses caras parecem que estão se desmobilizando desde o jogo contra o Vélez, que não tem aquela mobilização de jogos importantes que é fundamental. Quando a gente fala que, porque o Corinthians é forte em Itaquera, o Corinthians se mobiliza para certos jogos. Esse jogo com o Palmeiras agora que foi 2-2, o Palmeiras chega como favorito, o Corinthians se prepara para esse jogo. O Palmeiras se prepara para os seus jogos em casa. O Grêmio, quando tem que ganhar um jogo, ele vai se preparar para... Esse é o jogo. Até Grenal agora no final de semana. É diferente. Semana do Grenal, o cara fica na churrascaria, no espeto corrido. Não, ele tem que treinar, tem que estar em forma, no peso certo, porque domingo tem que ganhar. E ponto final. É assim que funciona. E esses jogadores têm hoje um compromisso com esse torcedor. Eu acho que a coisa funciona assim. Tem que parar com essa coisa de achar que só o técnico é responsável, que é só jogar a responsabilidade, a culpa pelos erros no treinador, que está lá há 2 meses, começou um trabalho há pouco tempo, né? E pensar que os jogadores são bonequinhos, sabe, marionetes ou jogadores virtuais de videogame que alguém controla. Não, eles são seres humanos que têm que ser muito elogiados quando fazem um papel e quando protagonizam o papelão, eles têm que ser responsabilizados também. Eu acho que hoje eles têm que entrar em campo com essa consciência. E o recado que o Rodrigo Caio deu no sábado, depois do jogo lá em Brasília com o Botafogo, ele que tem jogado no time reserva só porque ele vem alta de lesão, porque ele é o melhor zagueiro que o Flamengo tem, tecnicamente falando, né? Se ele tivesse fosse um cara mais saudável, né, que não se machucasse tanto, ele jogaria sempre, era ele mais um, sempre ele mais um. Ou mais 2, se amanhã ele quiser jogar com 3 zagueiros. Mas ele não sairia nunca do time, nem para Davi Luiz, para ninguém, na minha opinião. E ele mandou o recado correto no sábado. Agora vejamos como o time vai se comportar. Eu acho que, assim, lógico, existe toda a questão técnica e tática, a estratégia. Mas nesse caso específico, eu acho que tem muito de entrega, de como se comporta em campo. O adversário percebeu, esses caras não estão aqui para brincar. Cada dividida tem que ser aquela dividida que você não pode perder. Porque isso contagia o estádio, isso faz o time crescer, isso assusta o adversário. Isso pressiona o adversário. O futebol tem isso também. Por isso jogar em casa é tão importante. Porque todo mundo quer jogar em casa. Se jogar em casa não fosse importante, eu falo assim, final da Copa do Brasil. Não quero jogar no seu campo. Não, eu jogo no seu campo. Não, eu fico brigando no contrário. Não, todo mundo quer jogar em casa. Nós já tivemos final de Campeonato Brasileiro, por exemplo, decidida com o mando de campo. Em 74, Cruzeiro fazia a final com o Vasco, e houve lá uma confusão em Belo Horizonte, e o mando de campo do último jogo foi para o Rio de Janeiro. E o Vasco ganhou de 2-1 e foi campeão. Ainda teve um gol mal no lado do Nelinho, uma polêmica danada. Aliás, os cruzeirenses não ficam chorando, que nem os atleticanos choram com relação a 80, não. Mas foram muito prejudicados no Maracanã em 74 pelo Vasco. O Vanderlei, o Flávio, certamente lembram disso. O gol do Jorginho, né? Carvoeiro. O gol do Jorginho Carvoeiro. Vou parar por aqui o vídeo aqui do Mauro César. Olha, cara, eu acho que poucas vezes eu concordo tanto com algumas falas do Mauro César. Geralmente eu tenho sempre alguma coisa a discordar, mas dessa vez ele foi cirúrgico
esse jogo vai depender da entrega dos jogadores, vai depender desse sangue nos olhos, dessa vontade, desse comprometimento. Por isso que, ainda mais hoje, o canto das torcidas tem que ser: nós queremos respeito, nós queremos comprometimento. O resto vocês já sabem. Hoje eu confio numa vitória de pelo menos 3-0 pro Mengão. Falou? Peço humildemente que você deixe aqui o seu comentário e deixe o seu like também. Nos ajude a elevar o número de irmãos de manto aqui no nosso canal, na nossa página aqui, onde tentarei melhorar a cada dia e trazer conteúdos melhores para vocês. Valeu? Vamos lá, abração. Fui!